Olá, tudo bem? Meu nome é Vera Simval e eu quero ministrar uma palavra de cura para você. Eu vou ministrar sobre cura divina. Primeiramente, eu quero dizer para você que a enfermidade não vem de Deus, porque no céu não tem enfermidade. A origem da enfermidade foi o pecado, foi no Éden. Quem trouxe a enfermidade para o mundo foi o diabo. Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10, diz assim: que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz também: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, a enfermidade ela veio para te matar. A enfermidade ela veio para te destruir. A enfermidade ela veio para te roubar, ou seja, ela mata, ela tira a tua vida, ela tira a tua paz, ela rouba o teu dinheiro. Então não provém de Deus a enfermidade. E para você que acha que enfermidade, que Deus é a vontade de Deus ou que não é a vontade de Deus curar e que é a vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes, eu te faço uma pergunta. Por que você, quando está doente, vai para o médico? Né? Pensa sobre isso. Os médicos estão trabalhando a favor de Deus, mas os médicos eles só podem chegar a um certo limite. E a gente tem que ir mesmo para o médico. Não estamos contra os médicos. Mas eu quero falar nessa tarde sobre um que é o médico dos médicos e que pode curar toda e qualquer enfermidade, inclusive aquela que é incurável. Não importa a doença, se é vírus, se é AIDS, se é câncer, se é paralisia, não importa a doença. Deus cura e Deus já providenciou, na verdade, através de Jesus Cristo na cruz, toda a nossa cura. Ele pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, da mesma forma, da mesma maneira e ao mesmo tempo que ele levou os nossos pecados. Amém? Eu queria ler aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, assim como o pecado entrou através do diabo, a enfermidade também entrou através do diabo, mas a Bíblia diz, essa é a boa notícia, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir, para desfazer, para aniquilar com as obras do diabo. E para você que ainda está pensando, está falando de pecado. Como eu já falei, o pecado e a doença vieram juntos. Quando o pecado entrou, a doença entrou, a morte entrou. E eu quero ler outro versículo aqui maravilhoso de um médico. Quem está falando aqui é um médico, o doutor Lucas. Lá em Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui a palavra de Deus diz, Lucas diz, inspirado pelo Espírito Santo, o doutor Lucas, ele diz que enfermidade é opressão do diabo e que Jesus veio para desfazer, para desmantelar, para destruir com as obras do diabo. Amém? Mas para isso, você, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer nas promessas de Deus. Nós temos que crer naquilo que Deus disse acerca de cura, acerca de qualquer coisa, qualquer promessa que está na Bíblia, é necessário ter fé. Deus estabeleceu no reino dele um princípio, e esse princípio se chama fé. Portanto, tudo que nós, seus filhos, tudo aquele que crê em Deus, quer receber algo de Deus, ele tem que crer na palavra. Ele tem que ter fé na palavra de Deus. Amém? Porque na palavra de Deus você vai encontrar tudo o que você precisa, mas vai ser através da sua atitude mental, da renovação da sua mente. Você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você tem que encher a sua mente com a palavra de Deus.
Você tem que buscar versículos que falem sobre cura, sobre saúde divina, sobre aquilo que Deus fez por você e para você na cruz do Calvário. Amém? Porque doença não glorifica a Deus. Diga, doença não glorifica a Deus. Amém? Eu sei que eu não estou te ouvindo, mas eu estou pedindo para você repetir, porque isso vai ser realmente... A fé pode entrar no seu coração através da sua confissão, através da palavra. Amém? Então, o que glorifica a Deus é a salvação, e a cura está junto com a salvação. A cura veio junto com a salvação. Amém? Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se você crê que essa palavra que está escrita na Bíblia, ela foi inspirada por Deus, e é Deus falando com você, você não vai mais permanecer doente, você não vai mais permanecer na miséria, você não vai mais permanecer em pecado, porque você vai realmente entrar em linha com essas verdades e a sua vida vai ser transformada. Amém? Então Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, então a sua vida, a minha vida, depende da palavra que saiu da boca de Deus. Amém? De tudo que está escrito na Bíblia, das profecias, das promessas que estão escritas na Bíblia. Então, se eu creio e eu tomo posse, e se eu tenho a certeza que naquilo que Jesus disse, né? Jesus disse que a vida está na palavra, Jesus disse que está escrito, então aquilo que Deus falou é impossível que seja de outra forma. Se você crê que a palavra de Deus é Deus falando com você, você vai receber sua cura. E eu te peço que você vá até o final desse vídeo, porque no final eu vou estar orando pelos enfermos. E em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: todas as coisas são possíveis ao que crê. Você pode estar dizendo, mas a doença que está no meu corpo, ou a minha doença, primeiro, não tome posse dizendo que essa doença não é sua, porque não veio, não é sua, não pertence a você, é ilegal no seu corpo. Se você é filho de Deus, se você crê na palavra de Deus, a enfermidade é ilegal e você tem que rejeitar a enfermidade, assim como você pode rejeitar também o pecado. Né? Jesus disse que todas as coisas são possíveis ao que crê. E se você crê nessa palavra, não importa a sua enfermidade, você vai receber a cura nessa tarde. Mateus 21, 22 diz assim: tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Então, esse é o princípio, queridos. Esse é o princípio, é fé. Você precisa crer, você precisa ter fé na palavra de Deus. Crer naquilo que a Bíblia está dizendo. Né? Em Crônicas 20, 20 diz assim: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, creia nessa palavra. Essa palavra, ela foi profetizada, essa palavra foi escrita, né, antecipadamente, para mim e para você. Em Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, quando no final eu fizer a oração por você, você creia que você já recebeu pela fé. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é a autoridade final. Como eu já falei, se a sua enfermidade é algo que é impossível para a medicina, né? Assim como Jesus falou para a irmã de Lázaro, ele disse: se você crê, eu não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém? Então, Deus não mente, amados. Tem 3 coisas que você precisa saber: Deus não mente, Deus não muda e Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele curou no Antigo Testamento, assim como Ele curou através da vida de Jesus, quando Ele estava no corpo físico aqui, Ele continua curando hoje, porque Jesus está vivo. Amém? Jesus está aqui me inspirando a falar com você através do Espírito Santo. Ele continua curando hoje.
e ele é a autoridade máxima. Ele é o nosso mediador. Mediador é aquele que fica entre Deus e você. Ele está entre Deus e você para garantir que a palavra dele se cumpre na sua vida. Então você precisa agarrar as promessas de Deus sobre a cura e não soltar para nada. Amém? E eu quero falar nessa tarde sobre o remédio de Deus. Amém? Como eu já falei, a cura está na redenção. Ou seja, o que é a redenção? Foi a libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Jesus foi para aquela cruz, ele não só pagou os nossos pecados, como eu já falei também, ele levou as nossas enfermidades, está escrito lá em Isaías 53, 4 e 5. Amém? Então, o pagamento já foi feito, o preço foi o sangue de Jesus, a vida de Jesus. Ele veio como substituto, nos substituiu naquela cruz, pagou o preço pela a nossa miséria, pela morte espiritual, pagou o preço pelas as doenças e enfermidades. Amém? É algo que já foi consumado, já está feito. Tetelestai, como diz, está feito, está terminado. É só você agora agarrar, tomar posse. E eu quero mencionar, não vou nem ler, eu creio que eu tenho de memória, em Provérbios capítulo 4, versículo de 20 a 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não se afaste dos teus olhos, guarda dentro do teu coração, porque são vida aos que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então a Bíblia diz que a palavra é vida, que a palavra é saúde, que a palavra é remédio. Essa palavra saúde aqui pode ser traduzida como medicina, como medicamento, como remédio. A palavra de Deus é remédio para a tua vida. E ele diz que ela é vida, ela é remédio, ela é saúde para aqueles que as acham. Amém? E eu espero que você toque nessa palavra nessa tarde. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então, toca nessa palavra que está sendo ministrada para você nessa tarde. Toca na palavra viva que é Jesus. E ele vai realmente te curar, assim como ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Amém? Então, Salmo 107, versículo 20, diz assim: que Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que é mortal. Amém? Deus já enviou a sua palavra, Jesus. No princípio era a palavra, o verbo, João 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então o verbo, a palavra de Deus está à nossa disposição. A palavra escrita, a palavra viva. E quando você declara essa palavra, o poder do Espírito Santo, o poder curador de Deus vem sobre essa palavra. E ela vai exatamente fazer aquilo que ela, cumprir aquilo que ela disse que ela faz. Ela vai te curar. Deus enviou a sua palavra e me sarou, você pode declarar, e me livrou do que é mortal. Amém? Aleluia, glória a Deus. Diga: a palavra de Deus, repita comigo, para você mesmo. A palavra de Deus é o meu remédio. E eu vou, a partir de hoje, começar a tomar o meu remédio. Amém? Se você vai a um médico e o médico passa uma receita e você coloca lá a receita na mesa de cabeceira e não compra o remédio, não toma o remédio, esse remédio não vai fazer efeito para você. Então, da mesma forma é a palavra de Deus. Se você sabe ou se você crê que a palavra cura, mas você não está ingerindo a palavra, você não está tomando o remédio, você não vai ficar curado. E como eu tomo o remédio, Vera? Você toma o remédio falando, colocando a palavra na sua boca, da mesma forma que você toma um comprimido. E você toma um remédio, seja lá como for, colocando na boca. Amém? Então a palavra tem que estar na tua boca. Como o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo
10, versículo 8, ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus, se com a tua boca confessares a palavra, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que tipo de salvação? Pode ser, está falando da salvação para ir para o céu, mas também pode ser a tua salvação hoje, a salvação do teu corpo, a tua cura, trazendo, a palavra traz salvação. Cura e salvação está no mesmo pacote. A palavra salvação vem da palavra sozo, que significa salvação, proteção, segurança, preservação, cura e proteção. Tudo isso Jesus providenciou para você na cruz do Calvário. Você só tem que agarrar, tomar posse e receber, em nome de Jesus. A palavra é o teu remédio, amém? A palavra de Deus é exatamente o remédio prescrito de Deus para a sua vida. E você toma essa palavra, você toma esse remédio, colocando dentro da sua boca. E eu vou te repetir aqui os versículos, Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você pode declarar isso. O outro versículo, aquele que já mencionei, Salmo 107, versículo 20. Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Êxodo capítulo 5, versículo 26, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Amém? Aleluia. Salmo 103 diz que ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e ele que é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Amém? Então, eu creio que essa palavra entrou no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o Espírito Santo, ela vai transformar essa palavra em vida dentro de você e você vai realmente desfrutar da sua cura em nome de Jesus. Agora eu quero que você coloque a sua mão lá no lugar onde você está afetado, não importa qual seja a sua doença, ou se alguém está perto de você e está doente, impõe as mãos sobre elas e eu vou fazer aqui uma oração para a cura. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida de todas as pessoas que estão vendo, que vão ver esse vídeo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. A tua palavra diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. A tua palavra diz que aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, eu creio, Pai, eu junto a minha fé com a fé dessas pessoas e declaro em nome de Jesus toda enfermidade saindo agora dos corpos dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu ordeno espírito de enfermidade, solte essas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro espírito familiar, espírito que tem trazido doença de geração a geração. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda influência maligna na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que nessa hora, Pai, cânceres estão sendo curados, Pai. Eu creio nessa hora que vírus estão morrendo. Eu creio nessa hora, em nome de Jesus, pessoas cegas passando a ver, pessoas surdas ouvindo, Pai, aleijados andando. Eu creio, Pai, porque a tua palavra é a mesma, tu não mudaste. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você crê, diga amém. Ok? Então fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.